Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos, graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra, aprendendo um pouco mais da sua Torá. Irmãos, quanto mais eu leio a Torá, mais eu fico impressionado como a Torá ela está à frente do seu tempo, como ela é um livro atualizado e não um livro obsoleto, como muitos líderes religiosos querem passar, né, ensinando que a lei foi abolida, enfim. Hoje a gente vai estar falando de um assunto que está em alta, tá? Muitos desconhecem, mas aqueles que estão atenados aos últimos eventos que vão acontecer, que estão escritos nas Escrituras, tá? Sabem o que é um prepper, ok? E acreditem, a gente vai ver aqui, né? A gente vai ver os primeiros prepper, as primeiras pessoas que estavam preparadas para algo de ruim que ia acontecer à humanidade, a gente vai encontrar nas Escrituras, ok? Então a gente vai ver aqui que Noé era um prepper, José foi um prepper, Davi também era um prepper, a gente vai estar citando esses três, mas eu tenho certeza que depois desse estudo vocês vão identificar vários e vários preppers. E o meu objetivo com esse estudo, né, é exaltar sempre a Torá, mostrar como a Torá ela está à frente do seu tempo, como ela está acima da ciência, né, e também deixar claro que a Bíblia, né, ela é também um manual de sobrevivência. E é bom, irmãos, a gente estar estudando, né, já que a gente está entrando aí na reta final, sobre sobrevivência, ok? O que é um prepper? Define-se um prepper, um grupo, né, de pessoas que sabe que nossa sociedade está desmoronando e que precisam se preparar para manterem, né, suas famílias diante de um eventual e eminente colapso do sistema. Olha só que coisa interessante, irmãos. E a gente vai ver, né, aqui a gente vai ler as escrituras, que Noé, né, pode ter sido, eu acredito até que ele foi, o primeiro prepper, preparado pelo Eterno. Vamos ler aqui Gênesis capítulo 6, versículo 6 e 7. Olha só o que diz. Então arrependeu-se o Eterno de haver feito um homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Eterno: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de ter feito o homem. Agora vamos ler aqui do versículo 14 até o versículo 21. Olha que interessante, irmãos. O Eterno chama Noé e diz: faz para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta madeira a farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Irmãos, vamos pular aqui para o versículo 19, né? E tudo o que vive de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para os conservar em vida. Olha que interessante o versículo 21 aqui, uma das principais características de um prepper. E leva contigo de toda a comida,
que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. Olha só aqui o Eterno preparando, né? Preparando Noé para algo que vinha. E Noé atentou para isso, ok? Vamos ler aqui José, né? José foi um grandíssimo prepper, preparado pelo Eterno, né? Olha que interessante aqui. Gênesis 41, versículo 47, 48 e 49. E nos 7 anos de fartura a terra produziu abundantemente. Todos conhecem a história de José, né? Como ele chegou a ser governador, então não preciso ler isso. E ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito e guardou os mantimentos nas cidades, pondo-os pondo nas mesmas o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. Versículo 49. Assim, não, eu já li esse versículo. É só isso mesmo, versículo 47, 48 e 49, né? Então a gente vê aqui, né, irmãos? Versículo 48. E ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, guardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesmas o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. É isso mesmo. Eu li os 3 versos aqui. Enfim, irmãos, olha só, né, a mentalidade, a agilidade e a visão do futuro de José, né? Ele atentou para aquilo que o Eterno colocou no seu coração, né? Vamos ver aqui Davi, a gente vai ver uma qualidade de prep aqui, no quesito financeiro, vamos se dizer assim, né? Versículo 29, vamos ler aqui o versículo 2. A gente sabe que Davi, ele não foi o escolhido para construir o templo, porque ele era um homem de sangue. E existe uma história muito forte, né? Nessas características, será que a gente pode dizer assim? Acho que sim, de Davi, ele ser um homem de sangue. Né? E talvez a gente possa até fazer um vídeo falando sobre isso. Não é que Davi era um homem de sangue porque ele ia para as guerras, não. É outra coisa, mas enfim. Né? E o filho dele foi escolhido para fazer o tabernáculo, né? E olha só, né, o que Davi fez. Ele tinha já todo o material preparado e doou para o filho dele fazer o templo. Versículo 2 de 1 Crônicas, capítulo 29. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, e prata para as de prata, e cobre para as de cobre, ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, pedras de onix e as de engaste, e pedras ornamentais, e pedras de diversas cores, e toda a sorte de pedras preciosas, e pedras de mármore em abundância. E ainda, porque tenho afeto à casa do meu Deus, o ouro e a prata particular que tenho, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Vamos ler o versículo 4. 3.000 talentos de ouro de Ofir e 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes da casa. Olha que oferta incrível aqui Davi deu, né, para a casa do Eterno. Davi, que com certeza é um milionário, mas se ele não fosse um homem inteligente, se ele não tivesse se preparado, ele não tinha condições de fazer isso. Ou seja, Davi também era um prep, preparado pelo Eterno. A gente já vê isso, né? A gente podia citar o combate dele com Golias, né? Ele foi muito estrategista, muito inteligente, ele já tinha se preparado antes. Com certeza, Davi, quando ficava cuidando das ovelhas, ele não ficava ali à toa, né? Ele ficava adorando o Eterno, treinando com a funda, ou seja, ele estava preparado. Então, irmãos, a mensagem desse vídeo é:
se preparem para o que está por vir, ok? Quando começa a guerra, a hora de se preparar acaba. Olhem para as escrituras. A Bíblia é um manual de sobrevivência. E nesse momento que a gente está passando, a gente tem que olhar para as escrituras como um manual de sobrevivência. Ok, irmãos? Fiquem na paz do Eterno. Shalom, shalom. Que o Eterno abençoe a todos. Eu espero que esse estudo desperte nos irmãos um desejo de se aprofundar mais nesse assunto. É importante e existe uma urgência e uma emergência para isso, irmãos. Estoquem alimentos. Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a todos.